Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sim, as crianças hoje as crianças têm um desenho muito diferente. Eu peço ajuda aos pais para ajudá-las e também as que vão anotar, que prestem bastante atenção. Vocês vão desenhar aquele carrinho que fica no Waze ou no Google Maps, não é? Aquele carrinho e as suas estradas, ok? Vocês vão fazer um carrinho tipo do Waze, tipo do Google Maps, andando por uma estrada, por uma rua, e vocês vão anotar que Jesus é o caminho, não é? Porque, crianças, nós vamos aprender hoje que o caminho indicado e as instruções dadas são sempre a melhor forma para chegarmos seguro ao nosso destino, ao lugar previsto. Igreja, abra sua Bíblia em Gênesis 20, a partir do Gênesis 12, a partir do versículo 10. Gênesis 12, a partir do versículo 10 até o final, diz assim a palavra do Senhor. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra que nos instrui, que nos direciona. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito seja aquele que nos instrua nessa manhã, que aplique essa palavra aos nossos corações, de tal forma que os nossos caminhos sejam segundo a Tua santa vontade. Assim, oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Até pouco tempo atrás, o GPS era uma novidade, não é mesmo? Hoje é uma tecnologia muitíssimo útil, usada em vários aplicativos, de várias formas, não é? E esses aplicativos de trânsito, por exemplo, permitem evitar problemas no caminho, evitarmos ruas congestionadas ou ruins, ou rotas que a gente passe por riscos ou por perigos, enfim, esses aplicativos sempre nos ajudam nesse sentido. Eu, por exemplo, o uso diariamente, mesmo já conhecendo toda a rota, por causa do trânsito. Às vezes, você consegue vias bem mais rápidas, não é? O problema é que, às vezes, quando eu mesmo estou usando esses aplicativos, pelas rotas que eu estou acostumado, eu dirijo como se ele não estivesse ali, não é? Eu ligo, preciso dele, mas eu sigo por rotas que estão no meu costume. Eu simplesmente os ignoro muitas vezes, não é? E é engraçado que antigamente esses aplicativos, eles normalmente, quando você errava a rota, saía aquela famosa frase: recalculando a rota. Ainda bem que tiraram essa frase, porque ela me irritava profundamente, porque eu ouvia muitas vezes, não é? Mas tinha aquela mulherzinha falando: recalculando a rota. O que é bom, o que nos colocava de volta ao destino certo, não é? Mas hoje nós vamos ver, meus irmãos, que Abrão tinha uma rota a seguir.
Porém, diante de um problema que ele se depara, ele acabou se desviando dessa rota e tendo grandes problemas. Ele precisou, inclusive, que o próprio Senhor o colocasse de volta na rota certa. E nós vamos ver isso nessa manhã em duas partes. Nós vamos ver a descida para o Egito e os problemas que ali aconteceram e a correção que o Senhor Deus promoveu. Os versículos 10 a 16, nós vamos ter a descida, então, para o Egito e essas consequências desastrosas. Mas nós temos ali no versículo 10 o problema inicial, onde tudo começa. Diz o texto que havia fome naquela terra, e depois o texto reafirma, dizendo que grande fome. Vejam, meus irmãos, é um problema grave isso aqui. Nós temos que pensar numa cultura agrária que não tinha grandes opções, você não podia ir no hipermercado mais próximo para se alimentar, você tinha que se mover, ou isso era a perspectiva normal, não é? Buscar alimento em outra região. E é claro que aqui há um problema por trás disso, que é a própria morte. Se você não tem alimento, você vai ter uma dificuldade séria. É um problema real, é um problema grave, é um problema que exigia uma resposta do grande líder Abraão, ou daquele que estava sendo forjado, Abraão. Abraão não tinha se instalado ainda na terra prometida, ele já estava andando por lá, peregrinando por lá, mas ele ainda não tinha se instalado propriamente dito. Porém, ele sabia do potencial daquela terra. Era uma terra frutífera, era uma terra que depois vai ser conhecida como a terra que mana leite e mel. Mas não só isso, o principal é que Abraão tinha ouvido do próprio Deus, nós vimos isso no sermão passado, que Deus havia prometido abençoá-lo de uma forma sobremodo grande, não é? E ele tinha visto já os sinais disso. Abraão já tinha ouvido a promessa e já tinha visto Deus manifestando, cumprindo essa promessa. E a promessa era de abundância. Então, veja, nós temos Abraão na terra prometida, andando por ela, com uma promessa de Deus de abençoá-la de várias formas, mas agora tem um problema, o problema da escassez de alimento. Bom, diante desse problema, Abraão dá uma solução para esse caso. E qual é a solução dele? Vamos para o Egito. Vamos sair da terra que Deus mandou a gente vir e vamos para o Egito. A gente precisa lembrar que Egito na Bíblia vai se tornar sinônimo para mundo. Nós não podemos esquecer desse contexto, não é? E o texto diz que Abraão foi para lá para ficar ali naquela terra. A ideia aqui no hebraico é que ele não foi para se instalar mesmo, para ficar para sempre. A ideia é que ele foi passar um tempo, ele ficou ali, ficaria ali como um peregrino estrangeiro, ficaria naquela terra enquanto precisasse. O Egito era uma das regiões onde a fartura de rios, especialmente o Nilo, nunca secava, e a agricultura se beneficiava de tudo isso, mas ele então tem essa perspectiva de descer ao Nilo para buscar abrigo ali. Isso sozinho, meus irmãos, se a gente for olhar friamente, não é um problema. Porém, o texto não registra que Abraão consultou o Senhor para fazer isso, nem antes, nem pouco depois. E pelos resultados que a gente vai ver em seguida, a gente percebe que realmente ele não consultou o Senhor. Então, Abraão, que é aquele que foi para guiar um novo povo que está surgindo, toma uma decisão por conta própria. E o entusiasmo de Abraão, dos versículos anteriores, ele já é abalado diante de um problema. Tudo bem, é um grande problema, mas ele opta por seguir o caminho que é naturalmente mais fácil, o caminho que humanamente é óbvio. Ele busca a solução rápida para esse problema, uma solução que, obviamente, vem de um coração caído. E aqui nós temos a famosa boa intenção, não é? Que é uma ideia tida de uma forma, digamos, buscando o melhor, segundo o coração dele, porém vazia da vontade de Deus.
A boa intenção normalmente é assim, vazia da vontade de Deus e cheia da proposta do mundo. E o problema aqui, meus irmãos, por trás disso tem um problema muito sério. Nós temos aqui o problema da incredulidade. Abraão não creu no que o Senhor havia dito no fundo do seu coração, ele duvidou do Senhor. Porque, veja, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ficado ali, no mínimo, confiado no Senhor, ou, pelo menos, buscado ao Senhor, perguntado ao Senhor, o que eu devo fazer, Senhor, diante dessa realidade? Porque, veja, e é só uma especulação, talvez ele tenha pensado, poxa vida, Deus me tirou da minha terra, manda ir para um lugar, eu chego nesse lugar e agora vou morrer de fome. Talvez ele tenha tido um tipo de pensamento como esse, mas a resposta não podia ser a partir do próprio coração dele. Pois bem, e eles seguem, mas o texto diz que antes de entrar no Egito, ali na fronteira provavelmente, a gente descobre o quê? Que um problema mal resolvido leva a outro problema. E agora ele novamente ele tem medo, ele teve medo de morrer de fome, agora ele tem medo de uma outra situação. O patriarca que nos versículos anteriores tinha seguido pela fé, e realmente ele seguiu pela fé, agora ele está com medo da morte de novo. E, meus irmãos, medo é incompatível com fé. Não tem como juntar as duas coisas, fé e medo. E Abraão, então, agora está temeroso. Só que na terra que ele tinha chegado, a terra prometida, era a terra dos cananeus, um povo violento. E não tinha acontecido nada com eles até então. Por que então ele está com medo de morrer com os egípcios? Mais uma vez, a incredulidade brotando aqui no texto, porque ele pressupõe uma ação maldosa dos egípcios. Nós não sabemos se os egípcios tinham uma fama de mal ou não, mas o que ele diz para a sua esposa? Olha, quando a gente chegar lá, nós vamos ter problema. Talvez ele conhecesse a cultura daquele momento, daquela região. E ele idealiza, ele pensa num problema que ele vai ter. Que problema é esse? Vão me matar. Porque a própria esposa se torna um agravante da situação. Sarai era uma mulher bonita, apesar da idade, ela tinha ali provavelmente 65 anos, porque os textos anteriores dizem que Abraão tinha 75. Nós sabemos, meus irmãos, talvez você fique pensando como alguém nessa idade fosse considerada tão bela assim, mas nós precisamos entender que naquela época o padrão de beleza era outro, não é? Mas também a gente sabe que a longevidade era maior, então provavelmente 65 equivalia hoje a 35, 40 anos, não era uma coisa difícil de se entender. Calvino traz um detalhe curioso, porque as mulheres teriam ou tinham muitos filhos naquele tempo, e obviamente que a gestação acaba trazendo alguma dificuldade para o corpo feminino, mas Sarai não tinha filho nenhum, então teoricamente ela tinha uma condição de saúde, ou quem sabe um biotipo que agradasse muito naquela época. O fato é que essa mulher é chamada de muito bonita. E tinha assim, naquela cultura, um contexto interessante. Mulheres bonitas eram pegas, digamos assim, não vamos falar sequestrada, porque não é muito bom, né? Mas elas eram convidadas assim, a fazer parte dos haréns dos reis. Elas eram pegas para isso, mas, curioso que mesmo numa cultura ímpia, não se pegava uma mulher casada. Então, se fosse solteira, beleza, você pegava, você é rei, achei muito bonita, traz para minha casa que eu vou considerá-la como minha mulher, não é? Tem um pequeno detalhe aqui, alguns reis, de fato, não pegavam mulheres casadas, mas, de repente, elas ficavam viúvas. Do nada, elas ficavam viúvas, né? Agora que já que é viúva, vem para o meu harém. Então, provavelmente, Abraão sabia desse contexto. E aí Abraão desenvolve mais um plano mirabolante, um plano que tem por base a incredulidade. Abraão dá uma outra solução
pecaminosa para isso, porque ele não confia na proteção do Senhor. Gênesis 12, 3, Deus tinha dito claramente para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão estava protegido pela bênção de Deus, mas então ele tem uma nova ideia, ele cria um esquema agora enganoso, porque ele combina com a sua esposa o seguinte: quando a gente chegar lá, diz que você é tão bonita, não é à toa que eu estou com você é tão bonita, mas diz que você é minha irmã. E é verdade, ela era meia irmã de Abrão, não é? Irmã familiar mesmo, por parte de sangue, só que ele está omitindo uma parte super importante da verdade, por uma motivação egoísta, é claro. Sim, ela é meia irmã dele, mas ela também é esposa dele. E ele está omitindo isso. E, meus irmãos, aprendam isso, porque isso é muito importante. Meia verdade é uma mentira inteira. Não brinque com essa coisa de omissão, de contar parte da verdade. Ao longo do ministério, acho que o Mateus conhece bem isso, a gente vai ouvindo isso com alguma frequência. As pessoas nos procuram por várias razões e, às vezes, nos contam a verdade, mas é parte da verdade, porque a outra parte é muito importante para a tomada de decisão. E Sarai, então, parente por parte de pai, ela aceita isso. Vejam, meus irmãos, há um detalhe muito importante aqui. Abrão faz um pedido para Sarai. O texto não dá a ideia de forma alguma que ele impôs a sua autoridade como marido, como líder na casa. Não, ele faz um pedido para ela e, de alguma forma, Sarai acata isso, ela se envolve com essa solução pecaminosa do seu marido, não é? Não há menção alguma dela ter resistido a isso. E nós vamos perceber que isso vai acontecer de novo lá em Gênesis 20, por exemplo, não é? Diante de Abimeleque, nós vamos ver isso mais para frente. Mas talvez Sarai também ficou preocupada com essa história. Talvez ela pudesse morrer na mão, já que ela é bonita, poderia ser pega por outros homens, outros contextos, e ela pudesse vir a morrer. Tem um comentarista chamado Walt, que eu gosto bastante, ele traz a seguinte ideia: talvez ela tenha pensado assim, melhor contaminada do que morta, melhor eu me tornar ali mais uma do harém do que morrer na mão. Talvez, meus irmãos, isso é apenas uma especulação. Pois bem, mas isso são ideias em cima de ideias, soluções desastrosas em cima de soluções desastrosas, uma onda que vem por cima de outra onda. E aí, diante de tudo isso, nós temos consequências desastrosas. Ali, a partir dos versículos 14 a 16, a gente vai ver isso. E Sarai foi, então, pega, e Sarai foi tratada como objeto. Versículos 14 e 15, a ideia que aparece ali para a palavra mulher, é tipo isso, pega essa mulher. A gente ainda tem isso nos nossos dias, infelizmente, não é? Trata como mulher objeto. Foi somente isso que viram, um corpo bonito, uma beleza estética que foi pega para a alegria de Faraó. Mas ainda piora, porque Abrão não protege a sua esposa. Abrão não fez o que ele deveria fazer como ali sacerdote da sua casa, e Sarai então foi levada para a casa de Faraó, para o palácio de Faraó, ou a residência de Faraó, possivelmente para um harém. Não existe aqui essa palavra, mas a ideia, provavelmente aqui pelo contexto, haviam já haréns naquela época. O texto não dá margem, porém, para a consumação do sexo aqui, mas ela foi levada. Talvez ela tenha entrado na fila das mulheres de Faraó, ou talvez naquele tempo tinha uma preparação para a primeira vez. A mulher, ela tomava vários banhos, vários tratamentos de beleza, de produtos, então ela era preparada, e isso levaria algum tempo. Mas, humanamente falando, Abrão pôs em risco os planos de Deus, e eu estou falando humanamente, é claro, não é? Porque Sarai participaria
do cumprimento da promessa. Deus havia dito que, a partir de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação, as famílias da terra vão ser abençoadas, você vai multiplicar sobremodo. E quem era a pessoa com quem Abraão ia gerar uma grande geração? Sarai. Então, Abraão está pondo em risco aquela que seria utilizada para promover a semente santa. E, gente, Abraão é o pai da fé, mas vou dizer, às vezes é difícil olhar algumas coisas, não é? Porque Abraão foi silenciado pelos bens. Abraão foi comprado. Era comum os dotes naquela época, não é? E Abraão foi comprado com animais e escravos, e o tipo de animais que aparecem aqui, e a expressão escravos e escravas, tudo isso dá uma ideia de riqueza abundante. Faraó foi muito generoso por conta de Sarai. A mulher devia ser bonita mesmo, porque Faraó dá muita coisa para Abraão, muitos itens para que ele se sinta recompensado por entregar a sua irmã para ele. Mas Faraó faz isso porque ele não sabia de toda a verdade. E Abraão, então, silencia. Esse é o contexto aqui da descida para o Egito. E, meus irmãos, é verdade que uma rota errada leva, obviamente, para o lugar errado. Eu estava conversando recentemente com um amigo, né, um amigo do mundo biker, um motociclista, e ele contando que viajando com a sua esposa, uma longa viagem, num determinado momento, placa de desvio, passa em frente. Desvio, estou de moto. Passa em frente, e a estrada, o que era asfaltada, depois vira terra. Eu não sei se os detalhes são exatamente assim, se eu estou lembrando corretamente, mas de terra vira uma estrada menor, de estrada menor vira trilha, de trilha vira picada. E você com a esposa na garupa, andando por uma picada, num destino que não chega nunca, porque já tinha passado pelo desvio. E, sim, chegou, nesse caso, deu tudo bem, embora essa história marcou a vida da família, mas chegou a um destino que não era o pensado. E veja, para retomar, foi um outro parto para tudo isso. Por quê? Porque viu a placa lhe dizendo desvio e seguiu em frente. Por que eu estou lembrando disso, meus irmãos? Porque é verdade que, às vezes, a situação nas nossas vidas se tornam difíceis. Às vezes, a fome chega, às vezes, o medo nos assalta, às vezes, problemas surgem que a gente não sabe muito bem o que fazer, mas vêm ideias na nossa cabeça e a gente segue sem confiar em Deus. Ou você nunca passou por isso? Diante de problemas, e não precisa ser grandes problemas, às vezes situações que a gente toma decisão sem ouvir o Senhor. Mas, meus irmãos, o Senhor nos deu o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, nós lemos isso aqui, foi até repetido na nossa leitura. Jesus, o Senhor nos prometeu nos sustentar, e de onde vem o sustento? Jesus. O Senhor nos deu a rota a seguir, que é se você tem dificuldade na sua rota de vida, você está com problema, porque você tem um GPS nas suas mãos. Você tem como seguir pelo caminho certo. E mais, o Senhor nos prometeu guiar por esse caminho. Nós não temos aquela vozinha incômoda daquela mulher. Aliás, minha mãe um dia, a gente trocou, eu e a Giovana, nós trocamos a voz lá do aplicativo por uma voz engraçadinha. Aí minha mãe, que tem 89 anos, falou assim, ainda bem, não gostava da voz daquela mulher chata. E uma vez a Giovana era menor, ela falou assim, pai, essa mulher manda em você. Eu pensei comigo, não é só ela, né? Mas, meus irmãos, nós temos uma voz falando ao nosso coração, que é a voz do Espírito, aplicando a rota das nossas vidas para que sigamos junto a Cristo Jesus. O discípulo, ele anda na rota, na pisada do Mestre. Onde o Mestre pisa, nós pisamos também. Onde ele desvia, nós desviamos também. Por onde ele segue, nós seguimos também. Por isso nós somos chamados de discípulos.
Nós não vamos do lado, nós não vamos à frente, nós vamos atrás do nosso mestre. Então, diante dessas situações, meus irmãos, diante das situações da vida, nós temos a quem ouvir, a quem seguir. Por que tomarmos decisões sozinhos? E veja, nem sempre a solução fácil é sinal de solução correta, porque às vezes dá isso, né? Você fala, opa, é aqui, olha que ideia genial, mas nem sempre isso é verdade. Muitas vezes isso é pragmatismo. Muitas vezes é fazer o que parece mais fácil, mas o que é correto é buscar o nosso Senhor, é buscar a direção dele, isso que é correto. E é bem verdade que nem sempre é fácil seguir pelo caminho correto. E muitas vezes a gente vê placas de desvio e a gente segue por outros caminhos. Mas um outro detalhe também, meus irmãos, é que pecado não é solução para o problema. Abraão tinha um problema, ele deu uma solução sem buscar ao Senhor, que levou a outro problema, e ele dá a solução pecaminosa para resolver o problema que ele mesmo havia criado. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente se depara diante de uma situação e a resposta que a gente vai dar a isso é uma solução pecaminosa, que agrada o nosso coração, que chama a nossa atenção. Mas isso também tem nome, isso chama mundanismo. É você dar resposta ouvindo ao que o mundo diz, é se moldar à forma do mundo e não à forma do Senhor. Porque, meus irmãos, nós temos os princípios bíblicos para seguir, e não as nossas vontades, não as nossas ideias, não as propostas, as ofertas do mundo. Então, cuidado com as respostas que você esteja dando para os problemas. E eu quero insistir mais uma vez numa coisa: meia verdade é uma mentira inteira. Nós temos o próprio Cristo, que é a verdade, para guiar a nossa vida, para seguirmos pelo caminho, porém a gente o desconsidera. E, meus irmãos, mentira é pecado. É meio óbvio isso, mas eu gosto da obviedade. Mentira é pecado. E omissão é pecado. Falsear é pecado. Não contar tudo é pecado. Não brinquem com isso, porque veja, meus irmãos, Provérbios 13:5 vai dizer que o justo odeia a mentira. Odeia a mentira. E a gente precisa entender uma coisa com muita clareza: ou você se relaciona com o pai da mentira, ou você se relaciona com Jesus, que é a verdade. Não tem outra opção. E esse é o contexto aqui por trás. Abraão seguiu o pai da mentira a partir do seu coração enganoso. Mas nós temos a Cristo Jesus a quem seguir. Pois bem, mas diante de tudo isso, diante desse caminho, diante dessas ideias, diante dessas soluções, eles chegam ao Egito, mas aí vem as consequências todas, versículos 17 a 20. Mas o texto ali, 17, começa com porém. Eles desceram, tiveram problemas, Sarai realmente foi pega, levada para a casa de Faraó, agora a coisa está desandando mesmo, mas nós temos um maravilhoso, misericordioso, gracioso porém. O texto começa dizendo, teve tudo isso aqui, porém Deus segue com seus decretos, Deus segue com os seus projetos, Deus segue com a sua direção. E aí nós vamos ver que Deus, vamos ver dois aspectos aqui, que primeiro Deus intervém com punição, repreensão e expulsão. Como que Deus age diante dessas tomadas equivocadas de decisão pela parte de Abraão? Em primeiro lugar, Deus pune, versículo 17, Deus pune Faraó. Eu acho esse texto curiosíssimo, não é? O Senhor, aqui é Javé, ou Yavé, aquele que existe, o Deus Todo-Poderoso, pune Faraó e toda a sua casa com grandes pragas. Nós não sabemos quais foram,
Talvez alguns estudiosos, alguns intérpretes entendem que talvez tenham sido doenças venéreas, já que o assunto tinha a ver com isso. Talvez tenha sido uma epidemia mortal, porque assustou sobremodo o faraó. O faraó percebeu que era algum Deus que estava fazendo isso, o Deus de Abraão, um Deus muito poderoso estava intervindo. A palavra aqui para praga é a mesma associada à última praga, quando eles vão sair, quando Israel vai sair do Egito, lá na frente, não é? E não é interessante? As pragas são usadas para a ação que vão levar o povo de Deus para fora do Egito. Moisés está escrevendo isso, meus irmãos. Moisés está contando essa história, não é? E aqui há um detalhe: ninguém é isento diante de Deus. Ninguém é indesculpável diante de Deus. Porque uma vez eu preguei esse texto e logo no final do culto uma irmã me procurou e falou assim: mas espera aí, que Deus injusto é esse? O faraó não fez nada, ele cumpriu a cultura. Sim, ele fez errado, sim, porque a cultura ali é pecaminosa, as práticas são pecaminosas, e ninguém é indesculpável diante de Deus. E Deus está mostrando justamente isso. Mas não somente Faraó, Deus está preservando Sarai. E a mesma palavra que é usada antes para objeto, agora é usada para esposa. Faraó está falando assim: você me deu a sua esposa, me deu a sua mulher. E mais, nós temos uma repreensão, versículos 18 e 19. O Senhor agora vai repreender Abraão pela boca de Faraó. Veja, a ideia aqui de pega a tua mulher e vai, o Senhor está lembrando a Abraão do quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai. Deus está relembrando, reordenando, recalculando a rota aqui para Abraão. Só que pela boca de Faraó, pela boca de um ímpio. Um ímpio está sendo usado para ajustar a vida do patriarca Abraão. Faraó se mostrou mais preocupado com a moralidade, mais temente ao Deus de Abraão do que o próprio Abraão. O pai dos crentes ali, aquele que vai integrar a galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, alguém que estava se mostrando servo fiel, conforme vimos no último sermão, caiu vergonhosamente. E agora é corrigido pela boca de um ímpio. E Deus faz isso. Deus corrige o seu povo. Daí a necessidade aqui de lembrarmos que temos de vigiar para não andarmos pelo caminho da vergonha, de nos alimentarmos para termos força para não cair. Mas o Senhor então levanta o próprio Faraó de maneira forte, firme, e Faraó agora é boca de Deus para repreender Abraão, mas ainda tem uma expulsão. Talvez o coração de Abraão não tenha ficado muito movido com tudo aqui, mas Abraão agora é expulso, versículo 20. O Senhor encaminha Abraão de volta para a terra prometida usando Faraó. Faraó expulsa Abraão, talvez por medo disso aqui, essa praga vai pegar todo o meu país, eu não quero isso aqui, sai daqui logo, não é? E vai-te embora. E aqui é uma espécie de mini êxodo que está acontecendo, né? O Senhor tirando o seu povo do Egito, porém pela primeira vez. Isso aqui vai acontecer mais para frente de novo, nós vamos ver isso. Mas o Senhor está tirando Abraão do mundo, está tirando Abraão do meio dos ímpios e mandando para a terra prometida. Veja, nós precisamos lembrar que isso também está apontando para Cristo, aquele que veio para nos buscar, aquele que nos enviou rumo à terra prometida, no texto que lemos, aquele que está preparando morada para todos nós, o seu povo. Cristo, então, faz isso, nos tira da morte, nos tira do Egito, deste mundo, e nos manda, então, para a terra prometida. E como diz aquele jargão evangélico, né? O Senhor nos tira do Egito e também vai tirando o Egito de nós, e Deus agora expulsa
Abraão daquela terra rumo à terra prometida. Mas, meus irmãos, nós temos que olhar ainda para esse texto e percebermos a graça de Deus sendo manifestada aqui. Observe comigo algumas coisas. Deus protegeu Sarai. Deus livrou Sarai da contaminação. Sarai poderia ter sido, de fato, abusada ali por Faraó, mas ela era parte do plano de Deus para aquela nova nação que estava começando. É dela que viria a geração santa, que Deus ia manifestar. Talvez você esteja perguntando, mas Sarai é estéril? Sim, mas qual o problema disso para Deus? Deus havia prometido e dito que seria ali que viria. Então, Deus está protegendo Sarai. Deus está reafirmando o projeto do Éden, porque é só um homem para uma mulher. Não tem esse negócio da mulher ficar transitando de um lado para o outro, muito menos participando de haréns. Deus está preservando aquilo que Ele havia dito no Éden. Deus está reafirmando o projeto de vai para a terra que eu vou te mostrar, no caso aqui ele já conhecia. Deus está provendo todos os recursos para eles voltarem para a terra prometida. Veja que eles vão voltar agora andando por todo o Egito, e talvez, já que Sarai era bonito, mais para frente alguém podia falar assim, vamos pegar essa mulher de novo, isso podia ter acontecido, mas Faraó destaca uma escolta. Abraão agora volta escoltado para a terra prometida e com recursos materiais. Isso não é base para a teologia da prosperidade. Isso não é base, como já existiu na história da igreja. Aliás, o reverendo Petrecelli citou isso na carta que ele pregou domingo à noite. Isso aqui não é base para, se a gente pecar mais, Deus abençoa mais. Não é isso. Mas isso é a demonstração do poder de Deus, que abençoa o seu povo em meio à dificuldade. Deus não tem dificuldade para abençoar o seu povo. Não importa as circunstâncias, porque Deus está redirecionando agora Abraão, sua esposa e todo mundo para a terra prometida. E no caminho para a terra prometida, Deus provê tudo o que é necessário para o seu povo. Isso é um sinal claro da mão de Deus cuidando do seu povo. Eu estava considerando a história de rotas, não é? Está indo eu, minha sobrinha, o marido dela e os filhos, quando faleceu meu cunhado ano passado, lá no interior de São Paulo, a gente pega voo para Campinas, de Campinas carro para Rio Claro, e com a cabeça tumultuada, não é? Afinal de contas era luto, a própria filha estava ali, o genro dirigindo o carro, eu sem condição alguma de dirigir, e a gente indo, conversando na estrada boa, duplicada, triplicada, enfim. Mas a gente passa por um pedágio e erra, depois do pedágio, erra a entrada que a gente tinha que pegar. E, meus irmãos, a estrada em São Paulo é interessante, porque só tem retorno lá para baixo da égua, como diria meu sogro. E a gente anda para pegar o retorno. E pega o retorno, passa de novo pelo pedágio. Volta, pega o retorno lá na frente, volta, paga de novo o pedágio e pega a estrada certa. Tempo, a gente indo para um velório, perde tempo, perde dinheiro, porque pegamos a rota errada, porque não percebemos o lugar certo de entrar, porque não atentamos para o caminho correto que deveríamos seguir. E custa quando a gente erra o caminho. E tem preço a pagar quando a gente erra o caminho. E é verdade que muitas vezes, ou às vezes, a gente sai dos caminhos do Senhor, ou não é. Às vezes nos desviamos, às vezes nos equivocamos, não é? Mas pela graça o Senhor nos põe de volta para o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não tira os custos que às vezes isso tem. E às vezes o custo é alto. Às vezes desviar do caminho do Senhor vai trazer um custo alto para a retomada do caminho certo, porque o Senhor não nos livra dos custos da vida.
E se você desviou, se você está aqui nessa manhã e está entendendo que esse texto é contigo, se você desviou, busque a Cristo nesta manhã. Cristo há de te abençoar, há de corrigir a sua rota e há de fazer tudo o que for necessário para você seguir de volta pelo caminho certo. Ele há de sustentar você na volta para a rota correta, mas necessariamente Ele não vai te livrar dos custos. Às vezes, meus irmãos, as propostas do mundo chamam a atenção. Às vezes, as propostas do mundo são atraentes por serem fáceis de tomar. Nem sempre é fácil de tomar a decisão certa. Nem sempre é fácil de honrar a decisão certa. Esse final de semana, lá em casa... Desculpe, meus irmãos. Esse final de semana, lá em casa, a gente experimentou isso e filhos de pastor sempre falam assim, para de me usar de exemplo, né? E as minhas mais velhas, uma vez, falaram assim, ainda bem que nasceu a Giovana, porque a gente saiu do foco. Mas eu conversando com a Giovana, falei, filha, não é fácil ser pai, às vezes a gente tem que tomar decisões desagradáveis, mas para seguir pelo caminho certo, para que o Senhor nos mantenha na rota certa. O problema é que, às vezes, as propostas do mundo são, de fato, tão atraentes que a gente as acata e isso nos desvia da rota que o Senhor estabeleceu para nós. E para trazer de volta, o Senhor vai fazer tudo o que for necessário, até mesmo usar a voz de um ímpio. Uma situação difícil, uma situação desconfortável. Não tem coisa pior do que um ímpio falando para você que você está errada ou errado. Quando ele te diz, você não é crente? Você não é aquele que fica falando de Jesus? Você não é aquele que devia fazer isso, 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 isso? Tem ímpio que sabe a palavra de Deus de cor e te mostra, te cartera. Mas veja, tudo isso é para te trazer de volta. Mesmo que isso te traga vergonha, mesmo que isso incomode, porque vergonha para o Evangelho já aconteceu, vergonha para a igreja já aconteceu, vergonha para o nome do Senhor já aconteceu, agora é a sua hora de passar vergonha. Mas o Senhor vai te corrigir. A boa mão do Senhor vai te corrigir, porque o Senhor só corrige aqueles a quem Ele ama. Deus não corrige ímpio. Por isso que às vezes a gente tem a sensação que a vida do ímpio flui fácil. É mesmo, porque está fora do controle, fora do cuidado de Deus, não do controle, fora do cuidado de Deus. Está se afundando cada vez mais. Mas a correção do Senhor, às vezes, é pesada. Eu gosto muito da analogia com a cura para doenças, isso me marca muito. Às vezes, uma gripezinha você resolve com uns comprimidinhos simples. Às vezes, uma pneumoniazinha você resolve com um antibióticozinho. Mas, às vezes, câncer é com quimioterapia, é com cirurgia, é com radioterapia, é com tratamento tão pesado que o seu corpo vai gemer, mas é para o seu bem. E o Senhor vai corrigir, muitas vezes, o seu povo fazendo isso. O Senhor vai corrigir de tal forma que a sua rota vai ser recalculada e você vai seguir para o caminho certo, mesmo que isso implique em usar a boca de um ímpio. Meus irmãos, não deixe chegar a esse ponto. Não queira que um ímpio seja usado pelo Senhor para corrigir o seu caminho, isso é vergonhoso demais. Mas se o Senhor assim quiser, e se isso for necessário, Deus vai usar isso, e isso vai custar para você. E eu termino, meus irmãos, apenas com algumas observações. Assim como essa história serviu de ânimo para Israel, porque, veja, Moisés está escrevendo isso depois do Êxodo. O Senhor está relembrando que Deus cuida, que Deus redireciona, que Deus sustenta. Assim como essa história serviu de ânimo para Israel, que estava cativo no Egito, essa história deve servir de ânimo para mim e para você, nos fazendo lembrar que nós estamos sendo conduzidos pela poderosa mão de Deus para fora deste Egito terrenal, para fora desta
terra. A terra é boa porque foi criação de Deus, mas ela vai ser refeita, e é na nova terra que a gente tem a nossa expectativa, mas aqui o Senhor está nos redirecionando para a nova terra. O Senhor está nos guiando para lá. E veja, e o Senhor com essa história nos ajuda a lembrar que nós temos o caminho para ser trilhado, e esse caminho tem nome: Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. É Ele que nós precisamos focar, é nele que a minha mente precisa estar cativa, é nele que meus olhos devem estar fixos. Nós precisamos dessa história para justamente o nosso coração se desapegar deste lugar. Tem tanta gente que gosta tanto, eu gosto, meus irmãos, desse lugar, mas eu quero ou que Jesus volte, ou no tempo dele, é óbvio, eu não quero nada diferente do tempo de Deus, que ele me leve para o rumo melhor que tem, porque a gente ainda tem um coração apegado às estradas ruins desse mundo. E ainda tem música de um pantaneiro que eu gosto bastante, né? Que ainda piora, né? Ando devagar porque eu já tive pressa. Eu quero andar depressa para o rumo certo. Não quero ficar perdendo tempo. Eu quero ir para o lugar que o Senhor mesmo me direcionou, e eu só faço isso quando eu ando atrás do meu mestre, pisando as pesaduras dele. Agora, eu ainda tenho uma palavra para você. A vantagem, o reverendo Mateus, de estar há pouco tempo, é que a vantagem e a desvantagem, eu gostaria de conhecê-los todos muito bem, mas ainda não conheço. Mas o fato é que, por não conhecer todo mundo, às vezes a mensagem fica até mais fácil de ser dita. Mas se você está perdido, se você não conhecia Cristo, se você está vindo aqui pela primeira vez e não conhecia Cristo, ou está vindo há algum tempo e não conhecia Cristo, eu preciso te dizer que Jesus Cristo é o único caminho. Se você se entendeu perdido nesta manhã, você está tendo a chance, a oportunidade de Jesus Cristo recalcular a sua rota, porque você está perdido e não sabe. E mais, a sua estrada, porque você pegou um desvio chamado queda, essa estrada está te levando para o inferno. Mas Cristo recalcula a sua rota e te manda para a nova terra. E isso tem um nome curioso que a gente chama no meio cristão. Isso chama-se conversão. E a conversão é o Senhor recalcular a nossa rota rumo à terra prometida. Conversão é esse redirecionamento de rota que nos tira de uma rota terrível e nos põe na rota da nova terra, rumo a Cristo Jesus. Mas, se você já faz parte do povo do caminho, veja, meus irmãos, como é fantástico. Nós somos o povo do caminho, nós somos o povo da estrada, nós somos o povo peregrino, nós somos o povo que não fica parado. Se você é desse grupo do caminho, mas por acaso se desviou, clame a Jesus nessa manhã. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque Ele, nesta manhã, Ele te põe de volta. Somente Cristo pode fazer isso. Somente o Senhor pode recalcular a sua rota e te mandar para o lugar certo. E cuidado, meus irmãos, para você que, por acaso, está indo bem, e é assim que nós queremos estar e devemos estar, cuidado para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Veja como a Bíblia fala tanto desse assunto. Cuidado, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque o clássico erro é ignorar as placas dessa estrada. É ignorar a voz do GPS que está te dizendo, vira à direita, vira à esquerda, segue, Cuidado. E a correção da rota, meus irmãos, faz parte das bênçãos de Deus. O Senhor te prometeu te sustentar. Ele não prometeu te encher de riqueza, mas Ele te prometeu que o pão nosso de cada dia não falta, e que o caminho está dado, e que a direção está dada. Você precisa tomar posse dessas promessas.
e seguir para o caminho que o Senhor mesmo estabeleceu. E cuidado, tem custo alto, sim. E se você está pagando um preço alto de um desvio, glória a Deus por isso, porque você está sendo reconduzido para o lugar certo. Agradeça isso. Se está difícil porque você errou, agradeça, porque é sinal que o Senhor já mudou o seu caminho e está te levando de volta para o lugar certo. Jesus é a luz para o caminho, Jesus é o próprio caminho. As Escrituras são as placas que regulam a nossa estrada, a nossa peregrinação. Se você está vendo placa de desvio, desvie. Se você está vendo placa de pare, pare. Se ele está dizendo para você diminuir a velocidade, diminua. Siga as placas dadas pela palavra de Deus. E ouça a voz do GPS. Ouça o Espírito Santo que está falando ao seu coração nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela direção que vem do Senhor. Aplica isso às nossas vidas de tal forma que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, para a Tua própria glória, e assim sigamos a rota tranquila da peregrinação celestial até a nova terra na Tua santa presença. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos